Tu mencionou ali que o fascismo cresce quando não tem esperança, né? Isso é um negócio que eu sempre ouvi falar ouvi falar, não, que a esquerda chama o Bolsonaro e o bolsonarismo de fascismo, né? Eu vendo de fora, eu vejo que pega meio mal chamar metade das pessoas que participaram da eleição de fascistas, né? Esse movimento, ele é fascista? E se ele é por querer ou ele é sem querer? O Bolsonaro é fascista, agora quem votou nele não. Não acredito, tem muita gente... Eu acho que 90% das pessoas que votaram no Bolsonaro são brasileiros de boa fé, entendeu? Sabe? Posso até exagerando no número ou menos, mas a ampla maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro são brasileiros como nós, boa fé, trabalhadores, que querem o melhor para o país. Não é? Só que eles conseguiram, a partir de um processo que começa com a Operação Lava Jato, 2013, em que a política passa a ser criminalizada. E quando você criminaliza a política, ou seja, todo político é ladrão, o passo seguinte é você criminalizar a democracia. E ao criminalizar a democracia, você também criminaliza um outro ponto das instituições que fazem com que eu e você, mesmo pensando diferente, possamos ter um papo amigável aqui, que é o direito. Então, no Brasil, nos últimos 6 anos, a política e o direito foram destruídas, ou seja, foram tiradas fora de lugar. Então, alguma coisa tem que entrar no lugar. E entra o fascismo. Né? Tu acha que ele é conscientemente fascista? Claro. Não, acho que ele nunca se debruçou sobre o conceito de fascismo. Nunca. Mas ele certamente... As ações dele são claramente fascistas, né? Claramente. Por exemplo? A gestão da pandemia, por exemplo. O que ele fez na pandemia, durante a pandemia no Brasil foi eugenia. O Brasil é um case clássico de eugenia. Né? O que aconteceu em Manaus, a CPI que teve sobre o Covid, demonstrou claramente que foi laboratório de imunidade de rebanho em Manaus, a falta de oxigênio. Foi algo deliberado. Né? Se isso não é fascismo, é o quê? Né? Ou seja, a política dele por exemplo, a tolerância do Bolsonaro para com a violência contra os índios, por exemplo. Né? Isso é fascismo. Porque ele julga os índios, por exemplo, uma minoria étnica, uma minoria, vamos dizer assim, inferior etnicamente. Não vê o índio como brasileiro. Aliás, eu te faço até uma pergunta. Eu duvido que esse pessoal, o núcleo bolsonarista, esse economista que veio aqui, esse pessoal todo, sabe, que você recebe aqui, sabe? Eu duvido que eles olhem para um negro viciado em crack, perambulando embaixo das pontes de São Paulo e no Rio, e consiga ver aquele cara biologicamente como igual a ele. Eu tenho dúvida disso aí. Será? Não é muito pessimismo com a humanidade? Eu acho que todo mundo vê e sente uma dor. Eu sou otimista, eu sou socialista, eu sou comunista, eu sou otimista com a humanidade. Mas tu tá vendo muita maldade no humano? Cara, eu vejo capitalismo, né? Não vejo bom ou mal, eu vejo capitalismo. Pô, mas um cara que vê um cara embaixo de uma ponte e não vê ele como igual é um cara mau. Não, ele é um cara que está intoxicado por uma ideologia eugenista, simples assim. Não é que ele é bom ou mal. Ou seja, o ambiente faz o cara daquele jeito. Ele constrói, o ambiente muda o cara e o cara muda o ambiente. Então eu desafio essas pessoas que falam aqui livre mercado aqui, tudo milionário, ou filho de milionário aqui, falar. Eu duvido que eles acham que esse pessoal é igual. Eles se sentem biologicamente iguais. É pesado o que eu tô falando? É pesado, mas é o que eu penso. É meio radical com outro ser humano também que pensa diferente, ou que tem outras visões. Não, cara, né? Mas pega na entrelinha do que eles falam. Mas eu acho que o que eles falam, eles estão olhando pra esse cara também. Eles acham que se o que eles falam for implementado, aquele cara vai ficar bem. Muito pelo contrário. Para os ultraliberais, aquilo ali é sobra de mercado. O mercado não quer aquilo. É o contrário. Como eles trabalham, como o mercado ele é um ente que separa o joio do trigo, entendeu? Aquilo ali é o joio, o trigo é outra coisa. Então aquilo ali é eliminável para eles. Mesmo que inconscientemente, uma economia de mercado sem regulação leva aquilo. Entendeu? Mesmo que de forma inconsciente. Mesmo que eles não falem isso abertamente, mas no fundo leva a isso. Eu entendo o caminho lógico que tu faz, mas eu acho que o liberal vê esse cara e ele pensa, bom, mas se o país fosse como eu imagino que deveria ser, aquele cara tava bem agora. Eu não acredito nisso. Não acredito. Eu não consigo acreditar que o liberal olhe para fora. Quando eu falo, não vou nem falar de um liberal, o liberal clássico, ou seja, o cara que leu Adam Smith, que leu a Ricardo, que leu, sabe, esses clássicos do iluminismo, o Rousseau. Esse liberal é uma coisa. Eu tô falando desses liberais aqui
de Jardim da Infância, né? Aqui do Brasil, né? Que veio aqui, que vai em outros podcasts, né? Sabe? Que é liberal de Jardim da Infância, que é inculto, que não leu, que não estuda, entendeu? Que leu 30 páginas do Mises, acha que já tem de economia. Estou falando desse pessoal. E é esse pessoal que influi no debate público. Que mais que eles entendem de finanças. Vamos ser justos com eles, que eles entendem de investimento e finanças. Eu duvido que esses caras, tá? Eles tenham uma visão de mundo e que eles consigam observar um cara desse como igual a eles. Tá? Agora, se eles tivessem lido o Adam Smith, por exemplo, que é um liberal, mas ele era antes de tudo um humanista, aí sim. O Adam Smith, lê Ricardo, ou seja, uma série de autores, Rousseau, ou seja, uma série... Se eles dominassem o iluminismo, o que o iluminismo entrega para a humanidade, eu poderia acreditar que eles são liberais sim, mas que eles têm uma visão humana, são humanistas. Eles não leram nada disso, pessoal. Eles teve acesso a essa literatura, eles não tiveram acesso a esse acabouço cultural na vida deles. Entendeu? Esse que é o X da questão, o Petri. Eu acompanho esse pessoal. Eu acompanho... Eu quando leio um tweet ou uma coisa deles, ou uma fala deles, eu vejo na entrelinha o que eles leram na vida, entendeu? Mas ainda meio que uma paranoia, ficar tentando pegar na entrelinha do cara. Puta, esse cara, ele pensa isso ou aquilo. Mas meu trabalho também é esse. É aí que tá a questão. Eu sou um acadêmico, eu sou um cara que estou na universidade. E, em grande medida, eu tenho que fazer análise de discurso. Em certa medida. É parte do meu trabalho. Entendeu? Eu sinto muita rejeição por essa ideia, porque tipo, eu escuto os caras da direita falando dos caras da esquerda com o mesmo tom, assim, de que esse cara aí ele não se importa, ele é mau e tal. E eu fico, não, ele é só um cara que tem uma visão diferente, que quer resolver a vida daquele cara também, entendeu? Então eu não consigo ver isso. Mas eu entendo como que tu chega nessa não, mas é que tá a questão, né? Eles... Primeiro que o socialismo... Eu falo até de forma emocionada disso que eu vou te falar agora. O socialismo soviético, ele entrega algumas heranças para a humanidade. Se eu chorar aqui, você me desculpa, que eu estou muito emocionado agora. A luta anticolonial, por exemplo, a luta pela libertação da humanidade, dos povos oprimidos, é uma luta encabeçada pela União Soviética. A luta pela emancipação feminina é uma luta encabeçada pela União Soviética. A luta contra o racismo é uma luta encabeçada pelo Bloco Soviético. Ou seja, a União Soviética e o socialismo entregam para a humanidade um arsenal de lutas emancipatórias que eram exatamente a contracorrente do liberalismo. Porque o liberalismo eles são, o liberal é liberal na Inglaterra, mas eles eram nazistas na África, por exemplo. Qual a diferença, por exemplo, do que o Hitler fazia na Europa com o que os ingleses faziam na África? Nenhuma. Ou os franceses? Nenhuma. E foi contra isso que a União Soviética lutou no século XX. A derrota da Alemanha na Batalha de Stalingrado foi uma vitória da humanidade. Entendeu? Ou seja, nós provamos que historicamente, que a história demonstra o quê? Que as experiências socialistas, as que existem, as que existiram, elas colocaram no centro da pauta a luta anticolonial, a luta antirracista, a luta pela emancipação feminista, não é? Ou seja, não é à toa, por exemplo, que todo o movimento negro americano ele foi exterminado por ser comunista. Porque o olhar deles era para a União Soviética, era para a China. Panteras Negras, etc, sabe? O movimento feminista americano, né, histórico, comunista, inspirado nas primeiras leis que colocavam igualdade de gênero no mundo, que nasceram onde? Na União Soviética, em 17. A primeira constituição de um país do mundo que punha a igualdade de gênero como uma condição societal é a União Soviética. Os Estados Unidos, por exemplo, né, a diferença entre capitalismo e socialismo, né? Enquanto a União Soviética, a existência dela permitia com que movimentos de libertação nacional, movimentos antirracistas, movimento pela emancipação feminista, tinham suporte moral e ideológico, os Estados Unidos, desde a sua independência, os Estados Unidos eram um apartheid entre 1776 até a década de 60, eles eram apartheid. Tinha lugares nos Estados Unidos que as pessoas não podiam sentar uma ao lado da outra, se era branco ou era negro. Ou seja, qual que é o movimento político que de fato traz e coloca no centro o ser humano na história? É o movimento comunista.
Qual que é o grande movimento emancipatório que o liberalismo entrega para o mundo nos últimos 100 anos? Vamos pegar o liberalismo, esquece a Revolução Francesa, né, e a Revolução Americana, que aliás, quem fala em pena de morte tem que estudar esse negócio aí, que são as duas revoluções que os liberais glorificam, mas são duas revoluções em que a morte era a regra, a pena de morte era uma regra. Então, antes de falar de Cuba ou falar da China, estudem as próprias revoluções que vocês glorificam. Eu também glorifico a Revolução Francesa e a Revolução Americana, até porque a Revolução Russa, para mim, é neta da Revolução, é filha da Revolução Francesa, a Revolução Russa. Então, faço uma ligação histórica entre esses eventos. Mas eu quero saber o seguinte: qual o movimento emancipatório dos últimos 150 anos que os liberais entregaram para a humanidade? E qual o movimento emancipatório que nos últimos 150 anos que os comunistas entregaram para a humanidade? Eu faço esse desafio. Desculpa a minha emoção. Inclusive tem um documentário muito bom no YouTube, não sei se você já viu, que é a história do Partido Comunista nos Estados Unidos. Já viu? É 1h30 de documentário, é muito bom. E eles falam lá que quem trouxe essa pauta antirracista para os Estados Unidos foi o Partido Comunista, que ninguém falava disso lá. Era um negócio que não existia, assim, não era um papo de lunático falar sobre isso, e eles trouxeram isso, foram muito reprimidos, né? Não, foi destruído. Estados Unidos é um caso, você pega, por exemplo, hoje, desculpa te interromper, Petri, agora tu Não, manda ver. Não, quando eu falo desse patrimônio histórico que os comunistas trazem para o mundo, eu fico emocionado, porque é meu legado esse aí. É por esse legado que eu luto, é por esse legado que eu escrevi esse livro aqui, entendeu? É por esse legado que eu falo aqui, que eu venho pra cá. O que me moveu do Rio pra cá é falar em socialismo. E falar sem medo do socialismo. Isso que me moveu do Rio pra cá. Né? De ônibus, vou voltar de ônibus também, sabe? Então é uma coisa que a essência da minha vida é essa. Sabe? Até perdi o que eu ia falar. Os Estados Unidos. Uhum. Cara, os Estados Unidos têm uma tradição anticivilizacional muito grande do século XX, muito marcada pelo quê? Enquanto na Europa sempre teve partidos comunistas fortes fora do poder, sindicatos fortes fora do poder, nos Estados Unidos eles foram todos destruídos, né? Século XX. Eles exterminaram o movimento negro, com o crack, inclusive, né? O crack é algo... Tem até o documentário Netflix fala da história do crack, né? Foi direcionado à comunidade negra americana, o crack, né? Pra quem não sabe, né? Que é o país da liberdade, da democracia e tal. O crack foi direcionado para afetar as comunidades negras, influenciadas pelos Panteras Negras, né? O movimento comunista dos Estados Unidos e sindical foi destruído. Então, movimentos que poderiam elevar espiritual e civilizacionalmente os Estados Unidos, eles foram destruídos, né? Ao contrário da Europa, que alguma coisa resistiu, né? Uhum. Mas tu não vê que tem um elemento também da religião que ajudou essa emancipação nos Estados Unidos? Que eu vi um musical, não tô de sacanagem aqui, mas eu vi um musical daqui, brasileiro aqui, como é que é? A Rua Azusa, o Mistério da Rua Azusa, que é um musical que fala sobre o racismo lá nos Estados Unidos e tal, e conta a história de um pastor negro que era vítima de racismo, e ele encabeçou essa luta antirracista, baseado na religião. Tu não vê porque tu falou antes que Deus não existe, que a religião não sei o que, tu não vê um elemento bom da religião? Sim. Sim, o Martin Luther King, se não me engano, ele era um sacerdote evangélico, eu acho, se não me engano, né? Sim. Uhum. Vejo sim. Inclusive os islâmicos, né? O Malcolm X, por exemplo, ele era muçulmano, entendeu? Ou seja, também não é só os cristãos lá, os muçulmanos também fizeram parte da luta política, evidentemente que de forma mais violenta do que os cristãos, mas também são parte da história política americana, esse movimento negro muçulmano americano, né? Com Malcolm X, Muhammad Ali, que o boxeador também, que ele era até amigo do Fidel Castro, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Sabe? Você tem razão na sua afirmação.